Capítulo 26 até 32. Como a terra, Namek era azul e verde. De alguma forma, isso fez com que parecesse acolhedor. O ar cheirava a sal e grama intensamente fresco, e o lugar onde Ginny e Kakarot haviam pousado ainda estava em um silêncio profundo. Teria sido o lugar perfeito para aliviar seus medos de voltar ao espaço. Só que Vegeta já estava aqui, e ele estava lutando contra a família dela. Sem olhar para Kakaroto, Ginny disparou no ar da entrada da nave e voou em direção ao aglomerado de assinaturas de energia. Xixi, Kuririn e Yancha estavam energizados, sua energia estranhamente mais brilhante do que antes, mas era Gohan que Vegeta estava lutando. Ginny aumentou a velocidade, Kakaroto apenas alguns centímetros atrás dela. Eles limparam o último cume de afloramentos rochosos a tempo de ver Vegeta chutar Gohan violentamente no estômago. Tudo se resumiu a esse único momento, o menino se dobrando quase ao meio quando o ar foi ejetado de seus pulmões. O sorriso desagradável de Vegeta ao testemunhar sua obra, e mesmo que Ginny estivesse viajando em velocidades sobrenaturais, parecia que ela não estava se movendo a uma velocidade todos. Então ela piscou e ela estava lá. Seu pé bateu no rosto de Vegeta com cada grama de seu poder, velocidade e fúria justa por trás dele. O príncipe mergulhou na terra, lançando um jato de terra e grama. Distante, Ginny estava ciente de que Kakarot estava segurando Gohan, que Xixi estava gritando alguma coisa, que Gohan estava cantando vitoriosamente apesar de ter sido espancado quase até a morte, mas tudo que ela conseguia pensar através do túnel de sua raiva era que ela tinha acabado de chutar o príncipe de todos os Saiyajins no rosto. No final do sulco de terra, Vegeta sentou-se, sacudindo a terra de seu cabelo e a névoa de seu cérebro. Lentamente ele se elevou no ar, tocando o primeiro pedaço sólido de terra que encontrou. Ele estava olhando para ela com algo parecido com espanto. Ele parecia como Ginny se sentia. Bem, disse ele, olha quem acabou de selar o destino deles. E ele estendeu a palma da mão e enviou uma lua artificial riscando o céu. Distraída, Ginny tirou os óculos escuros, um estranho vazio florescendo em seu peito. Vegeta olhou para a lua com um sorriso feroz em seu rosto, que começou a se alongar e crescer. Kakarot disse, acho que vou cuidar dele, mãe, e ela percebeu que o vazio era onde seu medo estaria. Vegeta não era nada comparado a ela. Quase não processava. Um príncipe da casa real de Vegeta, especialmente este príncipe, deveria ser o mais forte. Foi parte do que o tornou realeza em primeiro lugar. E Vegeta IV era um prodígio, rumores de ser o próprio lendário renascido depois de 1000 anos. Seu poder absoluto era inigualável por qualquer Saiyajin, antes ou depois. Mas Kakarot, tendo entregado Gohan para Xixi, ficou impaciente e esperou que Vegeta terminasse de se transformar, porque senão qual era o sentido? Ginny sabia, embora não tivesse prestado atenção nisso, que ela e Kakaroto estavam ficando mais fortes. Todos os dias eles aumentavam a gravidade cada vez mais alto, esperando para ver quando se tornaria demais para eles. Não tinha acontecido. Ela começou a se perguntar se isso aconteceria. Mas mesmo sabendo disso, ela não estava preparada para o último parâmetro se deitar ao lado dela e chegar tão curto. Vegeta tinha o dobro do poder que ele tinha na Terra e ainda não significava nada. Transformado, é claro, ele era mais forte que ela. A transformação do grande macaco era temida em toda a galáxia por um motivo. Até mesmo o poder de Kakaroto foi diminuído, mas Ginny não estava preocupado. Seu filho deu um passo à frente e gritou, e em um instante séculos de distinções de classe Saiyajin se provaram sem sentido. Ele tentou ensinar o Kaioken a ela na viagem até aqui, mas não deu em nada. A técnica era avançada demais para ser aprendida em uma semana. Suas garantias improvisadas de que ela só precisava de um pouco mais de prática irritaram seus nervos, até ele precisou de meses para dominá-lo, e ele progrediu ainda mais nos últimos 6 dias. Ele já estava começando com o dobro de sua própria força e aumentou para 3 sem nenhum esforço depois de dar o primeiro soco. Ele teve que pular a altura de um prédio para acertá-lo, mas acertou, Vegeta não tanto balançando para trás com a força, mas se encolhendo com um golpe penetrante. Um punho do tamanho de um golpe de gafanhoto com a força de um exército abriria túneis do tamanho de alfinetes direto na cabeça de uma pessoa. A única razão pela qual Vegeta não foi morto instantaneamente foi por causa de seu impressionante controle de Ki. Gohan saltou até Ginny, jogando os braços em volta da cintura dela. Ela despenteou o cabelo dele e deu uma olhada nele para se certificar de que o feijão Senzu tinha feito seu trabalho, mas os dois se viraram sem falar para assistir Kakarot, enfeitiçado. Ver uma pessoa de tamanho normal lutando contra um macaco gigante era visualmente absurdo, mas ainda mais absurdo para Ginny era a enormidade do poder de Kakaroto. Ele estava se controlando o suficiente para que a paisagem ao redor dele estremesse levemente, mas ela podia sentir todo o peso de seu poder como uma estrela encostada em sua alma. O poder de Vegeta, ao contrário, era desfocado e embaçado, e ele parecia estar se movendo através do melaço enquanto tentava pegar a pequena figura quicando em círculos ao seu redor. Ginny não sabia se ria ou chorava. A transformação de Ozaru tinha sido a maior arma dos Saiyajins, sim, mas Ginny ainda conseguia se lembrar de ecos de sua infância, lendas contadas ao redor de fogueiras e velhos contando histórias no que davam um significado mais profundo.
De acordo com as antigas crenças, era um sinal dos deuses que a raça Saiyajin estava destinada a conquistar a galáxia. A chegada da dinastia Code colocou isso em questão, mas mesmo na época de Gene havia uma crença na base da alma de cada Saiyajin de que eles eram especiais, e que o que os tornava especiais era o grande macaco dentro deles, esperando apenas por a lua para trazê-lo adiante. Observar um Saiyajin não transformado não apenas enfrentando um Ozaru, mas despachando-o facilmente, deu a Gene uma sensação chocante de irrealidade que a fez agarrar os ombros de Gohan por mais do que apenas alívio. Em questão de segundos, o auge absoluto da conquista Saiyajin jazia ensanguentado no chão. Kakaroto parado incerto sobre ele como um cachorro que conseguiu pegar o próprio rabo e agora não sabe o que fazer com ele. Ele olhou para ela com uma pergunta em seus olhos que Gene não sabia como responder. Ela sentiu alguém se aproximar ao seu lado. Era Kuririn. Senhora, você se importa se eu... Ele chamou um Kienza e apontou com a cabeça para Vegeta. Levou um segundo para ela perceber o que ele queria dizer, mas quando ela fez, ela sentiu com firmeza. Por favor, disse ela. Kuririn moveu seu pulso habilmente, e o disco de luz girou em direção à forma caída de Vegeta e cortou sua cauda. Instantaneamente ele começou a encolher, gemendo de dor, embora Gene soubesse que não era a dor que o atormentava. Cortar sua cauda era provavelmente a coisa mais humilhante que poderiam fazer ao príncipe. Ser morto seria menos irritante. Um Saiyajin que perdesse o rabo dificilmente seria um Saiyajin, e agora a única coisa que colocava Vegeta sozinho entre os Saiyajins, no ranking com gente como a guarda particular de Freeza, havia desaparecido. Gene achou um final adequado. Sua escória. Vegeta estava gritando, mas ele estava gritando do chão, ensanguentado e apavorado. Vou matar vocês. Vou matar cada um de vocês. Como ousam? Vovó, você está aqui. Gon disse, saltando para cima e para baixo. Ele estava ignorando o príncipe, junto com todos os outros. Tenho tanto para lhe contar. Ah, mas primeiro quero que você conheça. Ele engasgou. Gene sentiu algo elétrico deslizar por sua espinha. Todos os outros também sentiram isso, e em conjunto, todas as cabeças se voltaram para o céu, na direção dos 5 enormes poderes que haviam acabado de entrar no sistema. Que é, Xixi sussurrou. Isso, disse Vegeta, levantando-se cautelosamente, seu sorriso enjoado brilhando com a luz da loucura, é a força Genil, e eles estão aqui para te matar. Gene olhou para o céu com o resto de sua família, horror guerreando com choque. Por que os Genios estavam aqui? Eles sabiam sobre ela? Eles vieram para terminar o trabalho que Freeza começou? Atrás dela, Vegeta cacarejava. Sua escória patética de classe baixa. Você realmente pensou que poderia vencer, não é? Você está nessa agora. Eu só me pergunto por que eles demoraram tanto para aparecer. Gene se virou lentamente, empurrando Gohan gentilmente, mas firmemente para longe dela. Ela fixou o príncipe com um olhar incrédulo. Você está insinuando, ela disse calmamente, que os Genios estão aqui por você? Era possível, apenas possível, que as coisas tivessem mudado nos 20 e tantos anos que ela esteve longe da força Freeza, mas o lampejo de hesitação no rosto de Vegeta disse a ela que não. Seu mentiroso covarde, disse ela, quase admirada. Vegeta corou. Esse nada covarde era o herdeiro do pesadelo de sua infância? Isso era o que ela passou um ano inteiro temendo? Foi por isso que Tien, Chiaotzu e Kami estavam mortos? Ela não tinha mais medo dele, não tinha por um tempo, mas agora ela estava apenas desapontada. Ela também percebeu algo. Eles estão aqui para você, não estão? Eles nem sabem sobre nós, como poderiam? Eles estão aqui para trazê-lo de volta ou matá-lo, e você está sentado aí mentindo sobre isso para salvar sua própria pele por mais 5 minutos. Que vergonha! Vegeta ficou de pé de um salto, rosnando, mas a visão não continha mais nenhum terror para ela. Ele era mais fraco do que ela, em todos os sentidos da palavra. No espaço onde estivera seu medo dele, uma nova emoção começou a se infiltrar, algo negro e inebriante. Eu não posso acreditar que você pode ficar aí e se chamar de Saiyajin quando você não consegue nem enfrentar sua própria morte sem choramingar como um bebê. O que você ia fazer quando eles pousassem? Tente blefar para sair disso também. O que seu pai pensaria? Ele a golpeou. Bem, ele tentou. O rosto dele se contorceu em câmera lenta, o ombro tenso quando ele ergueu o braço para derrubá-lo na bochecha dela. Facilmente como pegar um lenço flutuante no ar, Gene estendeu a mão e o pegou. Sua mão estalou com o impacto. Seus óculos de sol caíram, e ela o encarou com o olhar que ela tinha dado a Kakaroto mais de uma vez durante sua infância, embora ele nunca tivesse merecido tanto quanto o príncipe merecia agora. Isso nunca afetou Kakaroto tanto quanto afetou o príncipe. Ele olhou para ela, os olhos arregalados, cedendo em seu aperto. Alimentava algo dentro dela, aquele olhar. Ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito antes, como se precisassem manter os olhos nela caso ela fizesse algo. Como se ela fosse uma predadora e eles fossem a presa. Como se ela fosse perigosa. Você fala como se fosse uma coisa gostosa, mas cada um desses palhaços poderia matá-lo sem pensar. Eu poderia matá-lo sem pensar. Eu costumava pensar que você era especial, Vegeta. Seu nível de poder no nascimento era maior do que o meu quando adulto. E no entanto, aqui estamos nós.
Ela apertou a mão dele e apertou os ossos com tanta força que eles se estilhaçaram. Ele deu um grito estrangulado, olhando para ela em horror abjeto. Chame-me de classe baixa sem valor novamente. Diga como se estivesse falando sério, seu mentiroso imundo. Poderia uma classe baixa fazer isso? E ela deu uma cabeçada nele. Como uma mãe faz com seu filho quando ela está em seus últimos nervos, quando eles não são razoáveis e respondem a formas menores de violência. Vegeta caiu para trás, aterrissando diretamente em seu toco. Ele gritou estridente e involuntariamente. Seus olhos ainda estavam nela, embora estivessem lacrimejando de dor. Ele não conseguia desviar o olhar, nem Gine. Mãe, era Xixi. Sem desviar o olhar de Vegeta, Gine olhou para Nora com o canto do olho. A garota parecia feroz, mas também horrorizada. Ela estava tentando desviar a cabeça de Gohan, embora ele estivesse lutando contra ela. Se Gine estivesse parada na grama verde sob um céu azul, ela teria ficado tão chocada quanto. Esse nível de violência não tinha lugar na vida que ela estava tentando construir para si mesma nas profundezas da floresta do monte Paozu. Mas ela não estava no monte Paozu. Ela estava em seu antigo terreno agora, e era assim que as coisas funcionavam aqui. Foram apenas os olhos arregalados de seu neto observando-a que a fizeram dar um passo para trás e respirar fundo. Gohan, leve sua mãe e os outros para um lugar seguro. É melhor que os gênios não saibam que você está aqui. Ela pensou que eles fariam objeções. Ofereça-se para ficar e ajudar. Mas Xixi, Yancha e Kuririn pareciam estar desgastados, e eles estavam olhando para ela como se não a reconhecessem. Gohan assentiu e se virou para os outros. Vamos. Bulma provavelmente está ficando preocupada agora. Se certo, Yancha concordou tardiamente. Os quatro voaram para longe. Gine voltou-se para Vegeta, que ainda a observava cautelosamente. O que a força Ginyu quer com você, Vegeta? Para me matar, provavelmente Vegeta zombou. Eu cansei de ser o lacaio de Frieza e ele deve ter mandado eles atrás de mim. Isso fez parecer que estar em Namek não tinha nada a ver com os terráqueos, o que Gine achou difícil de acreditar. Ela estreitou os olhos. Por que você está aqui? Pela mesma razão que você está aqui, eu imagino, ele disse alegremente. Gine sentiu um choque desagradável ao perceber que nem sabia se a missão original havia sido bem sucedida. Ela não tinha visto um único Namekusein no caminho até aqui. E se tudo isso tivesse sido em vão? Suas reflexões sombrias foram interrompidas por 5 vagens riscando o céu para pousar a menos de 10 metros de onde estavam. De cada casulo emergia uma figura, algumas pequenas, outras grandes. Eles flutuaram de suas respectivas crateras e pousaram na frente dos 3 Saiyajins. As 5 figuras surgiram ameaçadoras, a energia fervendo delas como vapor. Então, um por um, eles colocaram seus corpos em poses bizarras, formando um quadro enquanto soavam. Recomece, manteiga, boa, Guldo, Ginyu. Jace quebrou a pose por um momento para apertar um botão em seu aparelho de som, e uma música metálica começou a tocar enquanto eles se lançavam para a posição final. Juntos nós fazemos a Força Ginyu. Gine nunca conheceu a Força Ginyu pessoalmente, mas sua reputação era tão grande quanto seus níveis de poder. Rumores abundavam sobre eles, alguns absurdos, alguns mundanos, todos aterrorizantes. Bardock teve grande prazer em dissipar os que não eram verdadeiros, mas havia alguns que ele havia confirmado. Gine ficou de olho em Guldo. Vegeta murmurou uma maldição atrás dela. Ginyu se endireitou de sua pose e se virou para encará-los. Eu sabia que você tinha se rebelado, Vegeta, mas parece que você tem uma pequena insurreição acontecendo. Eu não pensei que você tivesse coragem. Bem, não importa. Ele se virou para seus homens. Quem quer o primeiro dibs na Riff-Raff? Vegeta, obviamente é meu. Ah, capitão. Burter Ganil. Recoome entrou na conversa. Você conseguiu a melhor parte da última vez também. Não é justo. Gurdo objetou. Ginyu revirou os olhos. Muito bem. Sou um sujeito generoso. Jogue Rochambo para isso, e o segundo colocado será o primeiro a escolher os outros. Dívida bem, agora. Eles começaram o jogo, vozes levantadas em brincadeiras e provocações enquanto ignoravam os 3 completamente. Kakarot chamou a atenção de Gine e deu-lhe uma sobrancelha levantada. Que diabos, mãe? Ela balançou a cabeça para ele. Atrás dela ela podia ouvir Vegeta rangendo os dentes. Ele provavelmente sabia ainda melhor do que ela o quanto os gênios gostavam de brincar com a comida. Ah, caramba! Gurdo jurou. Ele conseguiu o 3º lugar. Gine tinha certeza de que isso significava lutar contra ela. Burter deu-lhe um tapa nas costas. Não reclame, cara. Pelo menos você pode lutar. Gurdo revirou os 4 olhos e deu um passo à frente, estalando o pescoço. Gine, vendo uma abertura e sem nenhuma entrada de seu cérebro, ergueu a palma da mão e soltou uma coluna trovejante de energia que engolfou Guldo e enviou rajadas de vento chicoteando a planície. Quando a poeira baixou, havia apenas um cadáver fumegante onde Guldo estivera. Algo estalou na pele de Gine, e ela estremeceu e abaixou o braço. Mãe, o que? Kakarot estava olhando para ela, horrorizado. Ela percebeu que estava mostrando os dentes e com esforço baixou os lábios. Vê, você o matou. Sim, Kakarot, eu fiz, ela disse, sem tirar os olhos do resto da força Ginyu. Mas ele nem. Se a notícia chegar à Frieza sobre nós, estaremos mortos. Que diabos?
Jace estava dizendo. Capitão, o que diabos acabou de acontecer? Isso? Gurdo deve ter baixado a guarda, Jinil disse relutantemente. Rekoome, parece que você teve sua chance mais cedo. Rekoome deu um passo à frente, sorrindo. Jini sentiu Kakaroto ainda olhando para ela. Esses caras trabalham para a Freeza? Ele perguntou. Ela sentiu. Antes que Rekoome pudesse fazer mais do que fazer uma pose, Kakaroto deu-lhe uma cotovelada na barriga com tanta força que ele caiu de onde estava. Jinil ficou boquiaberta. O que? JJ e Burter, façam alguma coisa. Os dois olharam para o corpo de Rekoome, então para Kakaroto horrorizados, mas rapidamente eles se sacudiram e correram para a frente. Juntos, Jin e Kakaroto correram para encontrá-los. 3 segundos depois, eles também jaziam mortos no chão. Jinil olhou em volta para os corpos espalhados de seu antigo esquadrão em descrença. Como você? Então seus olhos se estreitaram. Eu entendo, disse ele passando por cima dos corpos de seus homens. Vocês estão aumentando seu poder de batalha por uma fração de segundo, assim que atacam. Um batedor não seria capaz de captar isso. Admito, é um truque inteligente. Ele sorriu. Mas não se engane, você não é o único com truques. Ele olhou de nariz empinado para os dois. Ao contrário de meus últimos colegas, não confio totalmente em meu rastreador para obter informações sobre meus oponentes. Estimo que seu poder de batalha seja de cerca de 50.000, senhora, disse ele a Jinny. Bastante respeitável para um Saiyajin. Ele se virou para Kakaroto. Quanto a você, eu diria que você tem cerca de 95.000. Eu quase ficaria tentado a recrutar vocês dois para o meu esquadrão, já que atualmente tenho vagas. Mas acho que é um pouco tarde para isso. O sorriso de Jinil ficou duro por um momento. Nenhum de vocês tem batedores, então vou poupá-los da agonia de pensar e dizer que meu poder máximo é 120.000. Mesmo tão forte quanto vocês, não são páreo para mim. Felizmente para vocês, não tive uma boa luta em anos. Ele avançou para Kakaroto, dando-lhe uma cotovelada no rosto. Kakaroto voou para trás, mas se endireitou no ar, esquivando-se do golpe de Jinil quando ele apareceu atrás dele. Eles trocaram golpes, nenhum acertando um golpe sólido, e então Kakaroto disparou no ar, Jinil logo atrás dele. Kakaroto tentou alinhar um tiro de ki, mas Jinil se esquivou e atirou um de sua autoria, que Kakaroto também se esquivou. Eles se encontraram no ar e trocaram mais golpes antes de se separarem, ambos respirando com dificuldade. Tudo bem, você é melhor do que eu pensava, Jinil admitiu. Mas por favor, faça-me a gentileza de não me segurar, e eu farei o mesmo. Eu pensei que não poderia ser tudo o que você tinha, disse Kakaroto. Tudo bem, vou lutar com força total, já que você pediu tão bem. Mas você vai desejar não ter feito isso. Raditz não era o único filho traiçoeiro que ela tinha, Jinny pensou enquanto eles corriam um para o outro novamente. Ele só tinha ido 2 vezes. Desta vez, quando eles se separaram, Jinil estava quase sem fôlego e sangrando. Kakaroto não tinha sequer suado. O que? Em que número você me colocou agora? Kakaroto perguntou, sorrindo. Jinil tocou seu rastreador e seu rosto se contorceu de horror. De 200.000? Impossível. Você é um Saiyajin. Saiyajins não são tão fortes. Kakaroto deu de ombros com indiferença. Talvez você simplesmente não tenha conhecido as pessoas certas. Jinil rosnou, mas então seu comportamento suavizou em consideração. Talvez, ele disse suavemente. Talvez você seja especial. Então você desiste? Ah, dificilmente. Mas sua força me intriga, Saiyajin, disse Jinil. Ele tirou o rastreador e o jogou no ar. Isso me intriga muito. Eu gostaria de dar uma olhada melhor nisso. Jinil mergulhou a mão profundamente em seu próprio peito. Ele engasgou, tossiu sangue e disse 2 palavras. Mude agora. Um raio de luz saiu do corpo de Jinil e entrou no de Kakaroto, e quando isso aconteceu, algo na consciência de Jinny se virou, enjoado. A luz piscou e se apagou, deixando os dois exatamente como estavam. Jinil sangrando no peito, Kakaroto flutuando orgulhosamente na frente dele. Mas Jinny percebeu que tudo estava diferente. Bem, Kakaroto disse, erguendo os braços e estudando-os. Faz um tempo desde que eu tive cabelo. Acho que vou ter que começar a me barbear de novo. Gu? Jinil engasgou, quase caindo do céu. O quê? Por que eu estou ali? Jinny levou as mãos à boca horrorizada. Mesmo Bardock não tinha certeza se o boato de que o Capitão Jinil era um ladrão de corpos era verdade. Kakaroto, não Jinil, estendeu a mão e pegou o rastreador quando ele caiu, fixando-o em sua orelha. Por um momento de gelar o sangue, ele parecia mais com Bardock do que nunca em sua vida, mas então sorriu, uma coisinha cruel que não se parecia em nada com Bardock ou Kakaroto, e o Capitão Jinil fixou os olhos em Jinny. Suponho que você não estaria interessado em me ajudar a testar este novo corpo? Jinny o atingiu com um Kamehameha. Ele rebateu com uma explosão de energia própria, e mesmo que fosse mais desleixado do que qualquer coisa que Kakaroto teria feito, ele era tão forte que compensava a diferença. Oprimida, ela abandonou sua explosão de ki para sair do caminho, mas ela não foi rápida o suficiente. A viga atingiu seu lado, queimando sua carne e derrubando-a de lado. Jinil estava sobre ela em um instante, golpeando-a com os punhos de Kakaroto, subjugando-a com a força de Kakaroto. Ela caiu para trás, muito ferida para lutar adequadamente.
Mas mesmo que ela estivesse inteira, ela não poderia ter dado a seus golpes a força mortal de que eles precisavam. Uma parte dela simplesmente não aceitaria que isso não fosse Kakarot. Ele sorriu. Esta é a minha parte favorita. Você sabe, disse ele em um sussurro teatral, quando ainda não caiu a ficha. Gritando de raiva, Ginny se lançou sobre ele. Ele riu, pegando o golpe dela com facilidade, e ela se virou e deu um chute na cabeça dele. Ele pegou isso também. Rápido como um raio, ele usou seu pé em seu pé para girá-la no ar e jogá-la no chão, seu impacto perfurando uma cratera no chão. Lutando para se livrar da sujeira, ela viu Xixi, Kuririn e Gohan parados perto de Vegeta, todos olhando para o homem que não era Kakaroto. Xixi, Kakaroto ofegou de seu corpo roxo ferido. Por que você voltou aqui? O que diabos está acontecendo? Xixi exigiu, olhando loucamente de Ginny para Ginyu, para Kakarot e de volta. Por que vocês dois estão brigando? Isso não é Kakaroto. Ginny gritou, enquanto Ginyu corria pelo céu para socá-la no rosto. Sua cabeça bateu no chão novamente, estrelas dançando em sua visão. Um deles era particularmente brilhante e não desapareceu como o resto deles. Através de seus óculos de sol, Ginny podia ver o grande sol e os dois pequenos que iluminavam este planeta, mas logo acima dela havia uma quarta luz no céu menor, mas mais penetrante. Um quarto sol? Não, uma lua. A lua artificial de Vegeta, projetada para apenas uma coisa. Ela tirou os óculos escuros do rosto e pela primeira vez em mais de uma década olhou para a lua. Começou com uma sensação de queimadura de sol na parte interna da cauda. Então a sensação de coceira e formigamento se espalhou por todo o corpo, que começou a se expandir. Ela poupou um pensamento para lamentar o vestido que o vovô Gohan fez antes de ser rasgado em pedaços. O cabelo brotou de cada centímetro de seu corpo, seu rosto se alongou e seus dentes se afiaram e cresceram. Ginny olhou desesperadamente para a lua também, mas quando nada aconteceu, ele tateou atrás de si em busca de um rabo e encontrou apenas uma cicatriz. Droga! Ele gritou, logo antes da palma da mão do tamanho de um prédio de Ginny derrubá-lo no chão. Ele lutou e disparou uma explosão de ki no rosto dela, mas ela era mais poderosa que ele, mais poderosa que Ginyu, mais poderoso que seu filho. Não havia ninguém nesta bola de lama patética mais poderosa do que ela. Ginny sentiu a alegre batalha de Ozaru crescer dentro dela e ignorou-a com esforço. Ela curvou seus dedos gigantes e pegou Ginyu, apertando-o com força. Mude de volta agora. Ela berrou com uma voz que fez as árvores se curvarem para trás. Ginyu rosnou e aumentou o poder, mas não estava acostumado com o corpo de Kakarot, e certamente não poderia usar o Kaioken. Ela o segurou no lugar facilmente. Muito abaixo dela, Ginny ouviu Xixi dizer hesitante, Kakaroto? Sou eu, Xixi, Kakarot disse tristemente. Você é, mas... Com o canto do olho, Ginny viu Xixi estender a mão para o marido e puxar as mãos para trás antes de fazer contato. Você é horrível, ela lamentou. Eu não posso levar você para reuniões de pais e professores como esta. O que os vizinhos vão pensar? Está tudo bem, mãe, Gohan disse consoladoramente. Ele é como vovô Boi agora. O que diabos você quer dizer? Ele tem chifres. Xixi começou a chorar. Ginny mostrou seus dentes gigantes para Ginyu. Mude de volta ou não hesitarei em matá-lo, ela rosnou. Ah! Ginyu cuspiu, ainda tentando se livrar de seu aperto. Você está blefando. Você não quer que ele fique preso naquele corpo para sempre, não é? Ginny fechou os olhos para não ter que olhar para o rosto de Kakaroto e apertou até sentir as costelas estalarem. Ginyu berrou fracamente. Parecia que ela havia perfurado um pulmão. Ela lembrou a si mesma que eles ainda tinham uma semente Senzu, mas então ela lembrou que Kakarot tinha dado a Gohan e sentiu-se mal. Eu sou um Saiyajin, ela disse. Não subestime do que sou capaz. Ela sabia, como qualquer outro Saiyajin saberia e como qualquer não Saiyajin não saberia, que mesmo a voz mais tímida e inexpressiva soa como os próprios deuses trovejando do alto quando falada com cordas vocais medidas em metros. Se ela estivesse em sua forma normal, ele teria rido de sua tentativa patética de soar intimidante. Em vez disso, ele parecia nervoso pela primeira vez. Se você me matar, Lord Freeza virá procurá-lo, ele engasgou. Temos navios, ela rosnou. Nós podemos correr. Você acha que pode fugir de Lord Freeza? Ginyu riu molhado. Muitos pensaram o mesmo e todos tiveram o mesmo destino. Ele olhou para ela, contorcendo o rosto de seu filho em um sorriso desagradável. Ela olhou de volta, seu horror parecendo assustador apenas em seu rosto enorme e alongado. Mude de volta, ela disse novamente, ou eu vou te matar. Ginyu abriu a boca, mas em vez de mais provocações ou barganhas, um brilho surgiu no fundo de sua garganta. Tarde demais, Ginny percebeu o que ele estava fazendo e tentou afastá-lo, mas não era bom. Como se estivesse em câmera lenta, ela observou o feixe de luz seguir infalivelmente em sua direção. Tudo que ela teve tempo foi para uma maldição, e então um flash de luz a cegou, mas após imagem caleidoscópica na parte de trás de suas pálpebras tinha uma silhueta no centro dela. Ela piscou rapidamente, tentando limpar sua visão, e encontrou o corpo original de Ginyu flutuando no ar logo acima de suas mãos cerradas, entre ela e Kakaroto. Ginny levou apenas um segundo para estender sua energia para ter certeza sim. O que estava em suas mãos era Kakarot, e o que estava acima dele era Ginyu. Eles voltaram ao normal.
Abaixando as mãos para tirar o filho do caminho, Ginny abriu a boca e disparou um feixe de luz incandescente na figura com chifres, que se dissolveu instantaneamente. Por um momento tudo que restou de Ginny foi um grito fraco, e então até isso se desvaneceu. De onde estava nas mãos gigantes de Ginny, Kakarot deu um fraco grito de comemoração. Você conseguiu, mãe. Ela gentilmente desenrolou os dedos e segurou o filho até o rosto. Kakaroto, sinto muito. Você está bem? Eu tentei não te machucar demais. Tudo bem, mãe, ele sussurrou, acenando com a mão vagamente. Não fui eu. Nós vamos consertar você, apenas espere. Xixi. Ela se virou para encontrar Xixi e Gohan já voando para Kakarot. Atrás deles ela podia ver Kuririn de olho em Vegeta, mas o príncipe não estava prestando atenção nele. Em vez disso, ele estava olhando boquiaberto para ela. Ela desviou o olhar. Xixi, onde está seu kit de primeiros socorros? Ela disse. Isso é realmente Kakaroto? Xixi perguntou, aproximando-se do marido com cautela. Ele sorriu para ela ao redor do sangue em seu rosto. Sou eu, disse ele. Ainda posso assustar os vizinhos, mas pelo menos não tenho mais chifres. Rindo, Xixi abraçou o marido e o carregou até o chão. Gohan ficou pairando no ar, e Ginny percebeu que ele estava usando óculos escuros grandes. Ele os abaixou para revelar olhos arregalados e curiosos. Vovó, esta é a sua forma Ozaru? Ela se perguntou o que ele estava pensando. Ele nunca tinha visto assim antes, nunca foi Ozaru ele mesmo. Ginny sabia o quão assustadora ela parecia, e ela provavelmente parecia pior com todo o sangue emaranhado em seu pelo, mas Gohan não parecia com medo ou enojado. Sim, ela disse em um rugido tão baixo quanto ela conseguiu. É incrível, ele disse, voando ao redor dela para dar uma olhada melhor. Você é claramente um macaco em estrutura, mas você tem uma cauda. Embora suponho que não haja razão para você se conformar com a taxonomia baseada na Terra. Mas, nesse caso, é incrível que você se pareça tanto com os primatas da Terra no primeiro lugar. Claro, isso naturalmente levanta a questão de por que os Saiyajins se parecem tanto com os humanos. Ele parou, resmungando para si mesmo, e se as coisas estivessem normais? Ela teria bagunçado seu cabelo com um dedo gigante e o provocado por soar como um livro didático. Em vez disso, ela disse, Gohan, você pode ajudar sua mãe a enfaixar seu pai? Oh, ele disse, seu rosto se iluminando. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos todos, vamos levar o papai para o Dendê. Ele voou em direção a seus pais, mas então parou e se virou para Ginny. Você pode mudar de volta, vovó? Ele perguntou. Ela olhou para a lua artificial, ainda pairando no ar, e depois para Vegeta. Faça isso e ir embora, ela rosnou para ele. Ele curvou o lábio para ela. Eu não vejo por que eu deveria fazer qualquer favor a você. Kuririn lançou a ele um olhar enojado, então ergueu sua palma aberta para a lua e a atingiu com um feixe de energia. Ele explodiu e Ginny sentiu a energia selvagem que sustentava sua forma Ozaru se dissipar. Ela se encolheu e então sentiu suas pernas cederem sob ela. Todas as suas feridas de antes da transformação tinham aumentado de tamanho junto com ela, e eles continuaram sangrando quantidades de sangue de Ozaru. Agora estava tonta, com sede e desorientada. Gohan desceu por baixo do braço dela e a segurou de pé. Peguei você, vovó, disse ele. Bom menino, Gohan, Ginny disse fracamente. Ela olhou através do campo de lama que sua batalha com Ginyu havia levantado, para encontrar Xixi segurando Kakarot em um carregamento nupcial. Kuririn estava parado entre eles e Vegeta, embora estranhamente seu rosto estivesse virado para o outro lado e a parte de trás de sua cabeça estivesse brilhante, corando de vermelho. Ginny olhou para si mesma e riu. Ela olhou para cima, pronta para perguntar a Xixi se ela tinha alguma coisa que pudesse usar para se cobrir, mas o olhar de Vegeta chamou sua atenção e ela se endireitou. Não havia nada de erótico em mera nudez para um Saiyajin, então ela sabia que não era isso que o fazia olhar fixamente. Mas ele não conseguia tirar os olhos dela mesmo assim. Ele parecia zangado, descrente. Ginny percebeu que ele não se moveu nenhuma vez durante toda a luta. Vá embora, ou você terá mais do mesmo, ela rosnou, e Vegeta balançou sobre os calcanhares, ainda segurando a mão que ela esmagou. Depois de um momento oscilando no fio da navalha entre a autopreservação e a estupidez, Vegeta escolheu a autopreservação e voou para longe. Os 5 voaram lentamente sobre campos azuis e águas verdes até chegarem a uma caverna. Bulma e Yancha ficaram do lado de fora, acenando, embora Yancha ofegasse e se virasse quando avistou Ginny. Ela ficou levemente surpresa ao encontrar uma casa-cápsula montada na caverna. Eles entraram e Xixi deitou Kakarot no sofá, enquanto Ginny afundou com alívio em uma cadeira. Bulma abriu um armário e tirou um vestido extra de XX, e Ginny estava tão fraca que teve que deixá-la puxá-lo pela cabeça. Uma vez que ela estava vestida, Ginny notou uma pessoa extra na sala, uma pequena figura infantil verde com antenas como as de Kami. Ele estava curvado sobre Kakarot com a testa franzida em concentração, e enquanto ela observava, a respiração de Kakarot ficou mais fácil e as linhas em seu rosto diminuíram. Em menos de 1 minuto, seu filho se levantou de um salto, batendo nas costelas de espanto. Novinho em folha. Você parece um feijão senzu ambulante, garotinho. Qual é o seu nome? Pai, aqui é o Dendê. Gohan disse alegremente.
Nós o encontramos aqui em Namek. Dendê, você pode curar minha avó também? Claro, o pequeno Namekuseijin disse. Ele rolou até ela e fez uma reverência. Senhora, é um prazer conhecê-la. Ela baixou a cabeça em resposta, completamente apaixonada. Ele era quase tão educado quanto Gohan e tão fofo. Dendê ergueu as mãos e uma sensação como a luz do sol inundou todo o corpo dela, relaxando os músculos e aliviando a dor. Ela suspirou. Acho que o grande ancião devia saber que isso aconteceria, disse Dendê. Gohan se virou de onde estava sendo sufocado por Xixi. O que você quer dizer? Dendê franziu a testa para as mãos, ainda pairando na frente de Gine. Ainda não curei ninguém que realmente precisava. Esta é a primeira vez que é algo sério. Não entendi por que ele desbloquearia meu potencial para fazer isso se não houvesse um bom motivo. Deve ter sido isto. Você quer dizer como se ele pudesse ver o futuro? Yancha perguntou. Dendê balançou a cabeça e abaixou as mãos. Gine sentiu-se forte e relaxado, completamente de volta ao normal. Melhor, até. Dendê continuou a olhar para suas mãos. Não, ele não pode fazer isso. É só que às vezes, ele sabe o que precisa ser feito. Isso soa como Kami, Kakarot disse. E no mesmo momento ele e Gine se viraram para os outros. Você fez. Estavam lá. Gohan se desvencilhou do aperto de Xixi e ficou quase na ponta dos pés de tanto entusiasmo. Papai e vovó, nós conseguimos. Eles tinham bolas de dragão e nós os encontramos e trouxemos de volta Tien, Xiaotzu e Kami. Eles estão vivos de novo. Kakaroto gritou. Ele pegou Xixi pela cintura e a girou, os dois rindo. Gine agarrou Gohan e balançou-o para frente e para trás, sem palavras de alegria. Acima de sua cabeça ela podia ver Yancha e Bulma encostados um no outro alegremente, e Kuririn sorriu para todos eles, rindo de alívio. Até Dendê estava sorrindo. Eles estavam vivos. Kami, Tien e Xiaotzu de volta, seu fracasso desfeito e tudo como deveria ser. Gine suspirou, sentindo a mão que vinha apertando seu coração nos últimos 2 meses finalmente se soltar. Gohan era muito melhor em contar histórias do que seu pai. Em linguagem articulada e em ordem cronológica, ele descreveu para Gine e Kakarot sua jornada para Namek, como os Namekuseijins foram gentis, as provações que enfrentaram para ganhar as esferas do dragão de cada ancião da vila, invocando o dragão e fazendo seus 3 desejos. E então, comovente como Vegeta apareceu e os perseguiu até se esconderem antes de massacrar 3 aldeias, aparentemente apenas por diversão. Nessa parte, Gon olhou Dendê solenemente nos olhos e disse: usaremos nossas esferas de dragão para desejá-los de volta. Alegria brilhante iluminou o rosto do jovem Namekuseijin, e ele apertou as mãos de Gohan em gratidão sem palavras. O coração de Gine estava tão leve que ela sentiu que poderia flutuar. Onde estão seus pais? Ela perguntou a ele enquanto eles arrumavam a casa cápsula em preparação para viajar para a montanha do Grande Ancião. O Grande Ancião é meu pai, explicou ele. Namekuseijin são hermafroditas, Gon forneceu, colocando sua mochila em seus ombros. Eles possuem os órgãos reprodutores masculino e feminino, embora pelo que Dendê me contou, eu suspeite que uma forma de partenogênese seja a mais comum. Ele continuou principalmente para si mesmo, e Kuririn aproximou-se de Gine e sussurrou. Você está recebendo nada disso? Não, ela sussurrou de volta. Mas ele não é adorável? Embora eu tenha visto pelo menos uma espécie de sapo que apoia essa teoria, então definitivamente tenho mais pesquisas a fazer. Gohan terminou com orgulho, e Gine o pegou e o aninhou. Vovó, ele murmurou, envergonhado e satisfeito. Minha vez. Kakaroto disse, puxando-o para longe e dando-lhe um carinho antes de colocá-lo em seus ombros. Para onde, filho? Gohan apontou. Dessa maneira. Gine olhou para Dendê, que estava olhando para Gohan nos ombros de Kakarot com um olhar melancólico. Você gostaria de uma carona também? Ela perguntou. Seu rosto se iluminou. Sim, senhora, ele disse. Quero dizer, se você não se importa. Agora, nada desse negócio de senhora, disse Gine enquanto o pegava e o colocava em seus ombros. Você pode me chamar de vovó também, certo? Obrigado. Vovó, ele disse timidamente. Gine pensou em levá-lo para casa com ela. O grande ancião era um enorme e velho Namekuseijin atendido pelo guerreiro mais forte que Gine já conheceu fora da Força Frieza. Gohan fez as apresentações com toda a gravidade de um diplomata interestelar, apesar de ter 1 metro de altura e usar uma versão menor do kimono de seu pai. E este é meu pai e minha avó, disse ele. Gine e Kakarot se curvaram para o velho Namekuseijin, que sorriu. Devo agradecer-lhe, disse ele. A energia dele a lembrava da de Kami, profunda, pesada e divina. Mas o sorriso que ele deu a eles a fez lembrar de ninguém tanto quanto do vovô Gohan, caloroso, gentil e paternal. Você nos salvou de uma grande ameaça. Estamos em dívida com você. Quero dizer, é meio que nossa culpa eles estarem aqui em primeiro lugar, Bulma murmurou. O grande ancião riu. Você não quis fazer mal, meus agradecimentos ainda valem. Gine, Kakarot, venha ficar ao meu lado. Tenho presentes para você. Gine e Kakarot notaram que os outros trocavam olhares inteligentes e excitados, mas ninguém disse nada quando Kakarot deu um passo à frente. O grande ancião colocou sua mão no topo da cabeça de Kakarot, e por um momento nada aconteceu. Então Kakarot começou a brilhar, e seu poder, já imenso, se expandiu. Uau! Ele disse quando o grande ancião ergueu a mão.
O que foi isso? Eu me sinto incrível. Obrigado, velho. Isso, ele parecia de repente preocupado. Isso não te machucou me dando isso, não é? Quer dizer, você é tão velho que provavelmente não tem muito para gastar, e isso foi muito. O grande ancião sorriu. Eu simplesmente destranquei o que estava adormecido dentro de você. Não tem relação com minha força vital. Estou bem. Kakaroto franziu a testa. Aquilo que... Ele pode desbloquear toda a energia que alguém não está usando, pai. Gon explicou. Ele fez isso por todos nós. É por isso que somos muito mais fortes agora. Eu estava pensando sobre isso, disse Kakaroto. Então ele engasgou e se virou para Ginny, os olhos brilhando. Isso é ótimo, Ma. Você pode ficar ainda mais forte agora. O coração de Ginny afundou. Ele ainda não entendia. Eu não. Por favor, o grande ancião disse gentilmente. Chegue mais perto, criança. Ela o fez relutantemente. De pé tão perto, ela podia ver as linhas profundas em seu rosto, algumas de preocupação e tristeza, outras de riso. Ele era mais velho que Kami e maior que o Rei Boi. Ela se perguntou se ele era algum tipo de deus. O que quer que ele fosse, ele era bom, tão bom quanto Vegeta era mau. Isso não o tornava menos intimidador. Eu realmente não quero mais poder, senhor, disse ela. Não que eu não esteja grato pela oferta, mas... Ele abriu os olhos e olhou para ela, e ela esqueceu o que estava prestes a dizer. Seus olhos escuros estavam cheios de compreensão e sabedoria, mas também continham tristeza. Lamento por ela. Você tem um coração que anseia por paz, Ginny of Arf, disse ele. Eu também anseio pela paz, mas você e eu entendemos que a paz muitas vezes é comprada com sangue. Receio não lhe oferecer este presente por razões puramente altruístas. Sinto que há um mal ainda maior que logo acontecerá, meu povo, e vamos precisar de toda a ajuda que pudermos encontrar. Peço sua ajuda para enfrentar esta ameaça. Ginny olhou para ele em confusão por vários momentos. Então, com crescente horror, ela percebeu que havia apenas uma coisa a que ele poderia estar se referindo. Freeza. Não. Ela sussurrou. Oh sim, veio uma voz zombeteira da porta. Todos se viraram para encontrar Vegeta entrando na casa. Ele ainda embalava sua mão arruinada contra o peito, mas seu sorriso era largo e perverso. Você está certo, sua desculpa horrível para um molusco. Freeza virá aqui. Eu não sei quando, mas eu garanto que ele virá, e quando ele vier, ele matará cada um de vocês. Saia daqui, Vegeta, Kakaroto disse severamente. Vegeta zombou. Eu gostaria, mas notei que vocês dois parecem notavelmente bem, considerando a surra que acabaram de levar. Eu quero o que quer que tenha feito isso, e então eu quero aquele, ele acenou para o grande ancião, para me dar o mesmo poder que ele deu a você. E você fará tudo isso porque se não o fizer, Freeza vai massacrar todos vocês. Gon parou na frente de Dendê com a menção de cura, e Ginny assistiu Vegeta somar 2 e 2. O camarão, hein? Ele estendeu a mão. Vá para a cura, garoto. Você não está em posição de entrar aqui e fazer exigências, Bulma o informou com as mãos nos quadris. Yancha estava atrás dela, os braços cruzados sobre o peito e balançando a cabeça. Vá embora. Xó. Vegeta levantou uma sobrancelha para ela. Você tem muita coragem para um fracote de cor boba. Farei todas as exigências que bem entender, mulher, porque eu sou o príncipe e é meu poder que vai salvar todos vocês de Freeza assim que ele chegar aqui. Ninguém se mexeu. Vegeta rosnou e apontou sua mão boa para Dendê. Que tal isso? Você me dá o que eu quero ou eu mato o camarão e ninguém fica curado. Neio se contorceu, mas antes que ele pudesse descruzar os braços, Kakaroto tinha se aproximado de Vegeta e pegado sua mão boa em um aperto esmagador. Vegeta estremeceu, mas se manteve firme. Os dois se entreolharam, nenhum deles recuando. Kakaroto era feroz e cheio de fúria, e Ginny sentiu o ar deixar seus pulmões. Houve momentos, ocasionalmente como um menino e mais frequentemente agora como um homem, quando Kakaroto se voltava para ela com uma expressão incompleta, ou seu rosto caía na mistura certa de sombras, e havia Bardock, apenas para uma fração de segundo. Nunca durou. Kakaroto era muito aberto e amigável, Bardock muito arrogante e apático, para ele ser realmente confundido com seu pai, apesar de sua aparência idêntica. Mas agora, enfrentando um companheiro Saiyajin, competindo pelo domínio, a fúria acesa em seus olhos, Kakaroto se parecia com seu pai. Vegeta desviou o olhar primeiro, mas não em derrota. Em vez disso, ele olhou para Ginny. Diga-me que você acha que tem uma chance contra ele sem mim. Você conhece Freeza como eu. Vá em frente. Diga que não precisa da minha ajuda. Ginny mordeu o lábio e o sorriso de Vegeta voltou. Isso é o que eu pensei. Vou te dizer uma coisa. Eu vou prometer ser um bom garotinho pelo tempo que Freeza levar para chegar aqui. Eu nem vou matar ninguém. Nós seremos aliados. Como isso soa? Kakaroto olhou para ela, questionando. Ginny mordeu o lábio inferior, tentando encontrar uma saída, mas não conseguiu. Mutar. Ela ergueu as mãos em desgosto. Tudo bem. Dendê só. Só? Não, espere um minuto. Kuririn interveio, ganhando um olhar de um Vegeta triunfante. Freeza ainda não está aqui, certo? Ele não sabe quem somos. Podemos apenas correr. Vamos embora agora rapidamente, e não vamos dizer a vocês para onde estamos indo. Ele se virou para Neio e o grande ancião.
Você pode dizer a ele que um bando de alienígenas que você nunca viu antes matou aqueles caras e depois foi embora, e você não sabe nada sobre isso. Ele se virou para Vegeta, franzindo a testa. Você pode ficar aqui e lutar com ele se quiser. Apenas nos deixe fora disso. Vegeta olhou perplexo para Kuririn por um longo tempo. Então ele jogou a cabeça para trás e riu, uma gargalhada sincera que durou ainda mais. Você está brincando. Ele engasgou quando ele veio para o ar. Ele olhou para Kuririn, que ainda o encarava. Você não está brincando. Pelos deuses, eu nunca conheci alguém tão estúpido. Você realmente acha que se Freeza vier aqui e encontrar os cadáveres em decomposição de seus melhores homens, tudo o que ele vai fazer é fazer algumas perguntas educadas? E depois sair? Ele olhou em volta, fazendo contato visual com todos eles. Este planeta foi marcado para a morte no momento em que coloquei os pés nele. Sua única chance de sobrevivência agora é com a minha ajuda, mas não posso fazer isso com uma mão quebrada. Ele estendeu um membro ofensivo para Dendê, que ainda estava encolhido atrás de Gohan. Por um longo momento ninguém se mexeu. Vem aqui, jovem Saiyajin. A voz do grande ancião era suave, mas carregada. Com um olhar significativo para Dendê, Vegeta tomou seu lugar ao lado do grande ancião. O velho Namekuseijin colocou sua mão na cabeça de Vegeta, as linhas de seu rosto se franzindo ainda mais em concentração. Grande ancião, Neio disse tenso. Paz, Neio, disse o grande ancião. Minutos se passaram e Vegeta batia o pé impacientemente. Continue com isso, velho. Entendo, disse o grande ancião para si mesmo. Há uma chance. Uma pequena, mas está lá. Uma chance para quê? Vegeta estalou. O grande ancião não respondeu. Em vez disso, ele sorriu e deu um tapinha gentil na cabeça de Vegeta, como se ele fosse uma criança pequena. Vegeta recuou, enojado. O que você fará com esse poder se eu o der a você? Perguntou o grande ancião. Ah, você deseja barganhar. Vegeta começou, mas o grande ancião ergueu a mão. Não, disse ele. Estou apenas fazendo uma pergunta e dependendo da sua resposta posso ou não desbloquear seu poder adormecido, embora eu o avise, não há tanto quanto você pensa. Os lábios de Vegeta se curvaram. Não brinque comigo, velho. Você quer saber se vou usar meus poderes para o bem ou algo do tipo. Mas você já sabe que não vou. Vou usar minha força da maneira que eu quiser. Por favor, e agora acontece que a maneira que pretendo usá-lo se alinha com a sua sobrevivência. Ele mostrou os dentes para o grande ancião, e a energia que derramou de Neio ao fazê-lo foi o suficiente para causar arrepios em Gine. Vegeta continuou, sua voz baixando para um silvo. Quanto ao poder que está adormecido dentro de mim, não se atreva a me informar sobre seus limites. Você nem pode começar a imaginar do que sou capaz. Eu sou Vegeta, o príncipe de todos os Saiyajins, e como tal eu tenho a capacidade de me tornar o ser mais poderoso que este universo já viu. O grande ancião ouviu tudo isso com muita paciência, e quando Vegeta terminou ele suspirou. Há uma centelha de algo em você, Saiyajin. Não sei se é bondade ou não. Está enterrada há tanto tempo e tão completamente que pode ser simplesmente a imaginação de um velho que não gostaria de acreditar em ninguém. É verdadeiramente irredimível. É possível desbloquear o seu potencial oculto será a rajada de vento que sopra esta pequena faísca para sempre. Mas é igualmente possível que ser forçado a confrontar a verdade pode ser o catalisador para acendê-lo. Certamente, ele suspirou novamente. Precisamos da sua ajuda. Vegeta rosnou. Então continue com isso. Dendê, meu filho, disse o grande ancião. Você vai curá-lo? O rosto pálido e confuso do menino quase quebrou o coração de Gine. Mas ele matou tantos de nós. Ele protestou. Você não pode desbloquear o poder dele, grande ancião, você não pode. Eu concordo, disse Neio. Ele não pode ser o menor de dois males. Além disso, e se ele ficar do lado desse Freeza? Ambos Gine e Vegeta zombaram ao mesmo tempo, e então olharam um para o outro. O grande ancião riu. Como você vê, disse ele. Dendê, eu sei que isso é uma coisa difícil que eu peço a você, mas eu sinto que até mesmo Vegeta tem seu papel a desempenhar. Quem sabe? Talvez sua habilidade de curar tenha sido despertada apenas para um momento como este. Dendê balançou a cabeça lentamente, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Não, disse ele com a voz embargada. Foram os terráqueos. Supõe-se que são eles que vão nos salvar. Não ele. Gine sentiu os olhos nela e encontrou Gohan, seu braço ainda em volta dos ombros de Dendê. Ele estava dando a ela o olhar mais sério que já tinha dado a ela em sua vida. Avó, ele disse. Freeza é tão ruim assim? Como ela queria dizer não. Sim, ela sussurrou. Sim, ele é. Gohan se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Dendê que fez o garoto esfregar as lágrimas de seus olhos e erguer o queixo em desafio. Olhando para Vegeta, ele ergueu suas mãos, que se iluminaram com o suave brilho da cura. Um brilho em resposta iluminou o corpo de Vegeta, e em instantes a multiplicidade de hematomas e cortes pontilhados em seu corpo desapareceram. Ele tirou a luva e flexionou a mão agora perfeita, grunhindo de satisfação. Então, sem olhar para Dendê, ele se virou para o grande ancião. Agora faça isso. Gravemente, o grande ancião colocou sua mão na cabeça de Vegeta mais uma vez. Começou a brilhar, assim como Vegeta, sua energia se expandindo e fluindo para cima em uma dança alegre e sombria. Os cantos de sua boca se curvaram quando ele sentiu o que estava acontecendo. Oh sim, ele gritou. É isso, eu sou a lenda.
Ele caminhou até a entrada da casa, mas antes que ele cruzasse a soleira, Kakaroto o interrompeu, forçando Vegeta a parar ou correr o risco de esbarrar nele. Lembre-se, Vegeta, ele disse. Você prometeu não machucar ninguém. Vegeta revirou os olhos. E eu não vou. Kakaroto inclinou-se para perto, dando-lhe um olhar feroz. Bom, porque se você nos cruzar, será mais do que apenas o seu rabo que será cortado. Vegeta zombou, mas foi com um pouco menos de arrogância que ele finalmente saiu de casa. Gine, disse o grande ancião. Ela se virou para ele, temendo o que ele iria dizer. Minha oferta ainda está de pé. Você aceitará minha ajuda e se tornará mais forte? 2 horas. Esse foi todo o tempo que ela teve desde o fim do último conflito de vida ou morte até agora. Ela tinha estado tão feliz naquelas 2 horas. Ela já havia começado a pensar onde plantar abóbora extra porque Gohan era um menino em crescimento e adorava abóbora. Ela se perguntou como marcar encontros interplanetários. Agora uma mão se fechou em torno de seu coração mais uma vez, desta vez com uma sensação de finalidade. Gine fechou os olhos e disse, sim. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!